12:13. Para evitar a demissão de mais de 8 milhões de brasileiros, o governo anunciou uma medida provisória que permite a redução dos salários dos trabalhadores. Isso também com a redução da jornada de trabalho ou até mesmo a suspensão do contrato. Para explicar como essa medida vai funcionar, eu recebo aqui no estúdio hoje a advogada especialista em Direito do Trabalho, doutora Michele Lima. Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. E eu já faço o convite para você aí de casa, você pode mandar a sua pergunta para entender como essa medida provisória vai funcionar pelo nosso WhatsApp 3201-7700. Doutora, a gente preparou aqui uma cartela com algumas informações do que já está definido, né? Na verdade já foi definida a medida provisória, mas o que a gente já consegue visualizar sobre isso? São 3 faixas de cortes de 25% do salário, 50% do salário e 70% do salário do trabalhador, isso dependendo, né, da carga horária que ele for reduzir também. O governo federal vai fazer um complemento e a base aí vai ser o seguro-desemprego do trabalhador. Eu queria que a senhora explicasse como que vai ser feito, então, essas reduções aqui, como que vai ser feito o complemento por parte do governo. Bom, inicialmente, o que vale ressaltar? Que para essas faixas a gente tem alguns critérios que são diferentes. A gente tem uma faixa de 25% que está exposta como primeiro ponto ali, que pode ser adotada para todos os trabalhadores por meio de acordo individual entre o empregador e o empregado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o empregador e o empregado podem acordar que vão reduzir tanto a jornada, isso é importante ficar claro, não é para reduzir só salário, vai reduzir o tempo de trabalho e vai reduzir proporcionalmente o salário. Então vamos imaginar que uma pessoa trabalha 8 horas por dia. Nessa primeira faixa, ela vai passar a trabalhar 6 horas por dia. Vamos imaginar que ela ganhe R$2.000. Ela vai passar a ganhar R$1.500 na redução proporcional. Para que o trabalhador não tenha uma perda salarial grande, o que o governo vai fazer? Vai complementar essa renda através de um valor que será destinado ao empregado. Que valor é esse? Exatamente os 25% que foi reduzido, só que não será sobre o salário do empregado. Será sobre aquele valor que a gente tem como que o empregado teria direito em caso de recebimento de seguro-desemprego. Lembrando que o empregado não está recebendo seguro-desemprego. A gente usa o valor do seguro-desemprego para facilitar a conta, facilitar o cálculo. Base. Isso, é exatamente o valor base para o cálculo. O trabalhador é obrigado a aceitar caso a empresa queira aderir a essa medida provisória? Olha, o empregado tem que ser comunicado com até 2 dias de antecedência da medida. E a lei fala em acordo. A lei, em momento nenhum, fala que o empregador poderá impor ao trabalhador. Mas a gente entende que, diante da situação, provavelmente as empresas farão a comunicação, os empregados irão aceitar e nós não teremos maiores problemas com isso. Eles terão algum benefício de estabilidade, por exemplo, aceitando esse acordo? Exatamente. Esse período de redução salarial e de redução de carga horária, ele pode durar por um período de até 90 dias. E o empregado vai estar estável por esse período de 90 dias e por um igual período quando ele retornar. Então, se o empregado teve a redução por 90 dias, ele vai ter 6 meses de garantia de emprego. E tudo isso que a gente falou foi para empregados que estão nos 25% de redução. Porque quando a gente parte para 50% e 70%, essa negociação vai depender da faixa salarial do empregado. Se o empregado receber até 3 salários mínimos, que é R$ 3.135, essa negociação pode ser feita por acordo individual. Ou se ele receber mais de R$ 12.202, que é 2 vezes o regime geral da Previdência Social, e tiver curso superior, é importante que tenha curso superior também, ele também pode negociar. O restante, que está na faixa acima de 3.135 e abaixo de 12.000, para que aconteça a redução de 50% ou 70%, tem que ser negociado com o sindicato laboral da categoria. A medida fala nessas 3 faixas de cortes aqui, mas a empresa ela pode estipular uma outra faixa de corte e o trabalhador tem que aceitar ou tem que ser uma negociação também? Se a empresa for fixar ela, pessoalmente, com o empregado, ela só pode usar essas 3 faixas que estão previstas, 25, 50 ou 70. Agora, se ela for negociar com o sindicato, pode ser estabelecido valores diferentes. E aí a gente tem uma regra um pouquinho diferente. Se a redução
da jornada e do salário for até 25%, ele não vai receber nenhum benefício extra. Se essa redução for de 25% a 50% no acordo, ele vai receber equivalente a 25% do benefício do seguro-desemprego. Se ele receber redução salarial de 50% até 70%, ele vai receber 50% do que seria o seguro-desemprego. E se tiver uma redução de 70% ou superior a 70%, aí ele vai receber o valor correspondente a 70% do seguro-desemprego. Agora, doutora, pensando lá na frente, isso quer dizer que ele já está retirando o seguro-desemprego dele ou depois no futuro, se ele for demitido da empresa, ele ainda vai ter o seguro-desemprego? Não, ele não está tirando o seguro-desemprego. É importante que o trabalhador saiba que ele não perderá o direito ao seguro-desemprego. As pessoas podem ficar tranquilas porque vão ter garantidas o direito a receber o seguro posteriormente. Ora, se o meu salário foi reduzido, eu fiquei 4 meses estável e ainda assim, quando eu voltei, a empresa achou por bem me demitir, nessa situação, ainda assim haverá o direito ao recebimento do seguro-desemprego. Agora, uma outra questão que a medida prevê é a questão da suspensão do contrato de trabalho por até 2 meses, né? Foi essa mesmo a faixa estipulada. Como que vai funcionar isso? Perfeito. A gente, para redução de salário e redução de jornada, a gente tem até 90 dias. Se for suspensão do trabalho, aí a gente tem uma faixa menor, que é de 60 dias, e que pode ser fixado por até 2 períodos de 30 dias. A empresa pode fixar 30, depois mais 30. Como é que isso vai funcionar? Empresas que faturem anualmente até 4,8 milhões de reais, que são aquelas enquadradas no Simples Nacional, elas poderão suspender o contrato de seus empregados por 2 meses, vão ter garantida a estabilidade e o governo vai pagar aos empregados 100% do valor de seguro-desemprego. Agora, aquelas empresas que faturem mais que os 4,8 milhões, ela vai ter que arcar com 30% do valor do empregado que está suspenso. Ela vai pagar 30% desse salário, mesmo ele estando suspenso. E aquele empregado que foi afastado com esse pagamento de 30% de salário, vai receber do governo 70% daquilo que seria o seu seguro-desemprego. Uma informação muito importante é que o governo garantiu que os benefícios que esses trabalhadores recebiam sejam mantidos. Então, por exemplo, meu contrato está suspenso, mas eu tenho plano de saúde, tenho auxílio alimentação, as empresas têm que fazer a manutenção desses auxílios, mesmo durante o período de suspensão contratual. Quero agradecer essa primeira parte da nossa entrevista, porque a doutora Michele vai voltar daqui a pouco falando a respeito do benefício de R$600, que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ontem esse benefício aí é para trabalhadores informais. Então vocês podem continuar mandando as perguntas pelo 3201-7700, nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigada, doutora.